Alô, galera linda! Estamos chegando para mais um Papo de Arte. Hoje, aqui no Música Tá na Pista, minha gente. É música Tá na Pista. E hoje vamos chamar o nosso divino Roberto Lara. Espero que todos... Oi, JC! Tá me escutando bem? Estão me escutando bem? Espero que sim. Espero que todos estejam me escutando bem. Porque a gente estava com uma questão aqui no WhatsApp e aqui tá muito frio. Estão me escutando? JC, dá o ok aí pra gente começar já. Que ele já entrou, Roberto, e agora eu só vou esperar ele entrar aqui na sala e vou dar o ok para ele. Eu já falei para ele que nós já estamos aqui. Ele tem que assistir. Vamos ver se ele vai saber assistir, porque ele nunca tinha feito nenhuma live no Instagram. É a primeira vez que o nosso querido Roberto Lara vai estar no Instagram dele. Então é isso, minha gente. Tá escutando bem? Maravilha! Show de bola, show de bola. Que eu tô aqui já curtindo o meu querido Roberto Lara. Gente, é muita felicidade a gente poder estar aqui hoje, nesse encontro online com o nosso querido Roberto Lara. Para quem não conhece, é um grande cantor, ele é compositor, ele é gestor, ele é produtor, escritor. Este homem é um pouco de tudo, minha gente. Ele é um gênio, não é? Então, igual a mim. É verdade, igual a ti. Gente, ele me perguntou agora há pouco. E aí, já estamos ao vivo? Sim, estamos ao vivo. Tô esperando ele entrar aqui, ele me acenar e ele entrar. Se tu puder, JC, diz pra ele que nós já estamos, agora sim, que eu mandei recado pra ele na página correta, que ele estava entrando na outra página que nós temos, então eu falei pra ele, rádio, web, música tá na pista. Não é essa aí que você estava entrando, não, é a outra. E agora ele já entrou na página ok, pelo menos eu dei oi pra ele aqui. Só que ele não entrou aqui na live. Ele não entrou na live ainda. Deixa eu ver se agora... Agora sim entrou! Tá acenando! Que maravilha, gente! Tô mandando o convite aí, meu amor. Vou te mandar agora esse convite. Vê se chegou aí. Acabei de te mandar o convite. Tava curtindo aqui uma canção dele que tá no Facebook. Oi, tudo bem? Viva, viva! Tudo bem com você? Então, meu querido, tudo Tudo ótimo. indo, tentando aprender, que eu nunca fiz nada pelo Instagram. Eu sou Hoje eu principiante. te tirei do conforto, Roberto. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Eu não tenho nem foto compartilhada, eu nunca usei. Aí tava apanhando aqui. Tá tudo Tava bem? apanhando um bocadinho, né? Claro, Mas tá legal, é bom Ai, aprender, aprenda ao vivo, né? Aprendendo ao vivo. aprenda isso mesmo. A gente aprende ao vivo e a Ao cores, meu vivo, querido. Roberto Lara, que coisa Tudo boa a bem? gente ter você aqui hoje, nesse Legal, papo de legal. arte maravilhoso. Eu sou muito tua fã e Que bom. adoro teu trabalho. E quero que a gente possa se conhecer, né? Depois de tudo isso, ao vivo, né, Roberto? Tocar essas coisas que dá Tocar, música, né? A exatamente, gente fazer não tá muito podendo, trabalho. a gente não tá podendo há tanto tempo fazer isso, né? Atividade de tocar, tá certo? Só, em casa só, né? Mas É daqui a pouco, verdade, eu acho. Roberto. Daqui a pouco a gente faz. Sim, daqui a pouquinho já vamos estar conseguindo estar Tá. todos juntos, todos vacinados, tudo tranquilinho, tudo certinho, para a gente dar continuidade na Espero. nossa arte, né? Isso. Mas é um prazer estar aqui, viu?
aprendendo e também gostando. Já estou gostando. Eu Ai, gosto que dessa, bom, que bom. eu gosto da coisa online. Eu apesar de não saber usar, eu gosto. Eu acho Ah, legal essa sensação de que você não está sozinho, que você pode falar com as pessoas, mesmo quando sozinho, isolado em casa, né? É uma janela interessante. Eu gosto. Então, é tô me verdade, falou divertindo, tô me tudo. divertindo. É Que bom, Roberto. Eu é, fico muito é, feliz de poder estar hoje te tirando desse conforto aí e te colocando nessa rede online, juntamente com teus é, fãs, com a galera que te é, curte, que curte o teu trabalho, que conhece um legal. pouquinho, e hoje vai conhecer muito mais do Ah, compositor, do cantor, desse sim, brasileiro fantástico, né, da Baixada Fluminense. Conta pra Fluminense, gente, exatamente. nasceu aí na Baixada Fluminense? Nasci na Baixada Fluminense. A Baixada hoje são 12 cidades, né? A Baixada é um lugar, assim, pra você ter ideia, hoje tem mais gente que o Uruguai, sabe? É É porque o verdade. Uruguai é muito pequenininho, é Não, muito chiquito. não, mas a gente acaba quase sendo maior que um país do ponto de vista populacional, né? E eu Sim. nasci numa cidade chamada Hum. Nova Iguaçu, que é uma cidade Nova Iguaçu, que adoro. Nova Iguaçu. é a cidade que de alguma maneira começa isso, né? Porque esse negócio de Baixada Fluminense é muito recente. Nós não nos Claro. chamavam. É porque você tem ideia, a Baixada mesmo, do ponto de vista topológico, do ponto de vista geográfico, é uma coisa Hum. que começa em Itaguaí e vai até Campo dos Goytacazes. Então, assim, Claro. do ponto de vista concreto, assim, né, Sim. Niterói, São Gonçalo seria tudo Baixada, mas só é a gente que pegou essa denominação, quer dizer, nos deram essa denominação na Claro. década de 60 e a gente ressignificou, porque era algo Ressignificou. era algo pejorativo, era algo que significava um Claro. lugar menor, um lugar ruim e tal, e a gente Sim. deu um jeito de falar, pô, então tá, a gente é daqui mesmo, porra, e foda-se você, sabe? E a Baixada, é É verdade, verdade, que coisa linda isso que vocês fizeram. Esse movimento da essa Baixada é muito rico, né? e de alguma maneira, quem fez isso é quem trabalha com arte, cultura, que na verdade assumiu isso e foi Uhum. lidar com essa ideia de dar um novo significado e dizer, olha, tem potencialidade, a gente produz coisas, faz arte, né? Então, foi algo que nos foi imposto de maneira Claro. pejorativa, negativa, e a gente pegou, tá, então somos mesmo, entendeu? E de alguma maneira quer dizer, eu vivi isso, né? E talvez até tenha contribuído Claro. em alguma medida para isso, né? Com Com as minhas certeza, você coisas. é de MEC, né? Que também conversou conosco aqui, é de MEC, que também é da Baixada, não sei se você conhece, que faz hip hop. Não, vou procurar conhecer, Isso, não conheço. ele tá no Música Tá na Pista também. E tem Sei, tantos sei. artistas maravilhosos. Eu tive a Tem, oportunidade, né, Roberto, de ir até aí e no Morro sei. Agudo, né? E conheci, não sei se tu conhece, o pessoal do samba, que é as mulheres do samba. Deu uma parada aqui, não sei se foi lá ou foi aqui. Estão escutando, gente? Deu uma congeladinha. Vamos ver se congelou. E aqui o celular está se movimentando. Vamos ver. Ah, caiu, gente. Caiu a parte dele, mas ele já volta. Eu vou chamar ele. Eu sigo aqui, sigo aqui, sigo aqui. Sigo aqui. Peraí, deixa eu me movimentar aqui, que ele deve aparecer de novo. Enquanto isso, enquanto ele está voltando, o nosso maravilhoso Roberto, eu quero já agradecer, desde já, Candombica, que está aqui presente, muito obrigada. Mati Torres, meu companheiro. Henrique Luiz, boa noite, meu querido. Márcia Raquino presente.
Bastos Cal, muito boa noite. A Márcia Aquino, muito boa noite, minha querida. Tá mandando um abraço para Roberto Lara, ele já volta. Vamos ver se ele já entrou. Aqui, já entrou de novo. Vamos lá. Tô mandando de novo para ele. Segura aí, gente. Tá aí o nosso querido JC, que já está presente. Opa, aí Deu voltou, problema, Roberto. Faz parte, é questões de conexões. Eu Tá estou aqui certo. na Argentina e você está Você tá onde? você tá na Argentina, é? Eu não Sim, sabia. estou aqui em Buenos Ah, Aires, Buenos Aires. Pô, cerquita de Tigre, cerquita de Tigre. frio demais aí, é muito frio. Frio, você não tem Uhum. ideia. Hoje baixou a temperatura, deve estar uns 8 a 7 graus por Caramba, aí. meu Deus do céu. Mas é isso que é legal, né? Não importa, tá em Buenos Aires, mas a gente pode conversar. Tem Isso, coisa essas boa, né, interrupções, Roberto? essas interrupçõezinhas, mas enfim, eu sei, já nem lembro mal o que a gente estava falando, Eu provavelmente. ia te Você estava perguntar falando do pessoal de das Morragudo. meninas. Isso, Só Damas. O grupo de samba Só Damas, de mulheres. Não, eu acho que já passou por mim. De Morragudo tem uma movimentação legal que Grande. é em torno do hip hop, né? O Dudu de Isso, Morragudo, tem aí o pessoal claro. que eu conheço ali, Baixada não enraizados se ou não. rende, Baixada não se rende, né? Exatamente. Mas o samba eu não conheci, não. Quero conhecer, são mulheres tocando, né? Não é Por uma. favor, são um grupo Não é uma. fortíssimo de mulheres. Eu cantei, toquei com elas um período. Ah, é? Olha, que Aí no Rio de luxo. Janeiro, Que isso, aí no Rio de luxo. Janeiro. Ah, vou conhecer, vou conhecer. Mas assim, Só é um lugar, historicamente, quer dizer, mesmo, sobretudo um lugar chamado Mesquita, assim, é de muito ligado no samba. Existem verdade. compositores importantíssimos. Tem um cara, por exemplo, chamado Romildo Bastos. Romildo, por exemplo, Claro. é um dos melhores melodistas. Era, já se foi. A gente fez um vídeo com ele na década Aham. de 90 e era o cara assim, todos os grandes sucessos de Clara Nunes era dele, sabe? Aquelas coisas, Conto de Areia, Claro, esse aquelas coisas compositor. maravilhosas. É, Sim, e aí, ali em Mesquita, em torno dele, e também de um parceiro que é um cara que é um letrista fantástico, é o Serra de Fonseca, perfeito. tem uma movimentação em torno do samba. Então a Baixada tem Sim, uma história. Imagina um lugar desse, de mais de 3 milhões de habitantes. É claro que tem que ter gente tocando, é tem tudo, né? verdade. Em tudo, né? Tem Mas de é um tudo lugar, mesmo. isso é como, voltando, né? Eu acho que toda essa movimentação contribuiu pra gente, para no mínimo a gente já não ter problema em dizer que é da Baixada, né? É A gente, verdade. Hoje porque já é um grande orgulho, né? Poder dizer, exatamente. sou da Baixada, meu bem. E para mim isso é tão. Eu já nem falo, porque eu vou fazer o som. Na minha cara tá dita, sabe como? Já diz, Na né? minha- Baixada. a Coisa minha cara boa. já fala. Mas, Que bom. enfim. Então, na verdade, você se criou aí na Baixada. Seus pais Exata. são daí, são da onde? A tua família? Na verdade, a Baixada tem agora, já naquele período, é um lugar de muita migração, porque Claro, boa parte da população que foi morar ali eram nordestinos, nordestinos. migração muito grande do Nordeste e de Minas Gerais e um pouquinho de Espírito Santo. No caso, a minha mãe era do Espírito Santo, Sim. circulou Uhum, bastante. Meu avô, nesse caso, ele era ligado à terra, aquelas coisas de meeiro e tal, que vai pulando de claro, terra em terra, porque está sempre brigando com o dono da terra, que nunca, né? E claro. meu pai, aquelas coisas. E meu pai Sim. é de Campo Grande, que é um bairro que é colado a Nova Iguaçu, e, enfim, é desse lugar. Mas não deixa de ser migração. A Baixada era um lugar que era uma grande plantação de laranja, sabe? Que era uma área rural. Sim, E área aí, rural, aí exatamente. você teve as crises graves do Nordeste, sobretudo aqueles períodos de Sim. seca, barra pesada, e Uhum. eu diria milhão de pessoas, centenas de milhares de pessoas migraram
e foram morar ali e ergueram esses lugares. Essas cidades da Claro. Baixada são cidades que foram feitas por esses migrantes, sabe? Gente que Tá chegou sem certo. nada, mas hoje, né, se estruturou e tal. Mas Claro. e eu sou dessa história, vi essa gente toda chegando, cresci, comecei a fazer música um pouco tendo isso em vista, quer dizer, né? Sim, sim. Eu Aham. não, eu essa realidade, essa história, ela imediatamente ficou fazendo parte da minha música. Eu não neguei, né? Porque a Claro. gente havia assim, as pessoas tinham dificuldade, como Uhum. era muito difícil ser desse lugar. Claro. E Sim, é a gente verdade. sofria um preconceito muito grande. Então, Conceito, né? Sim. mas eu de cara eu falei assim, não, mas porra, eu sou desse lugar, eu faço música, como é que eu posso fazer música sem falar da minha rua, né? Não Exatamente. tem Da onde eu como, né? nasci, da onde eu vim, né? Isso é Não, muito importante. não, mas eu acho que para além disso, assim, porque se você faz algo quer expressar arte, quando você quer fazer a expressão da vida, a expressão da sensibilidade. Então, Certo. assim, se você se sensibiliza com algo que acontece na tua casa, na tua rua, na tua esquina, seja lá o que for, Claro. como é que isso não penetra no que você está escrevendo? Não tem como. Então, eu acho que não é nem uma questão de uma certa consciência. Eu acho que é Certo. simplesmente uma questão de você de estar sensível para a vida, né? Eu acho Sim, que está o que aberto também, né, é, Roberto, para isso, né? Porque às vezes as pessoas se fecham, né? mas eu acho que elas não se fecham, mas aí eu acho que não é questão de se fechar, é uma questão perdão, de não encarar, De não encarar também, de não claro. negar de negar o que é, né? Exatamente. E aí como é que você faz arte assim, me explica? Como é que você consegue verdadeiramente Sim, expressar algo tem a ver com a sua sensibilidade, com o que você percebe do mundo, das coisas, é produzir verdade. algo e esconder e esconder Esconder, exatamente. a tua casa com tijolo descascado? Não tem como, né? Ué, como é que Tem que faz, ter né? orgulho, né, Roberto? Tem que ter orgulho. Eu diria que quer dizer, eu nem diria orgulho, eu diria, eu acho que é a única maneira de você fazer, entendeu? É assim, De se claro que você pode, movimentar. claro que você Sim, pode fazer música, sobretudo música mercadológica, né? claro. E a Aí música tem quando muita gente que faz isso, né, hoje em dia também, que trabalha só com a música é, mercadológica e pronto, né? aí sim, aí quem está nessa perspectiva de fazer uma música mercadológica, Claro. interessada tão somente, tá, aí tudo bem. Você pode até tocar fingindo que está no Japão, não tem problema nenhum. Mas quando não é, quando é algo Sim, que é maior para você, quer dizer, que é algo da tua claro. Que tem expressão, uma importância muito grande, né? aí não tem como você fazer, eu acho, É né? verdade. Sem, sem falar de você, né? Vai fazer o quê? Né? Exatamente. Ai, que lindo, Roberto. É, Olha só, vamos dar fala. um oi aqui para toda essa galera que está querendo te felicitar e dizer que você tem que vir mais vezes para o Instagram. Não. Vou fazer isso. Aqui, ó, JCR, que está aqui, Sim. maravilhoso, te mandando um abração. Ah, tá. Um A abração Márcia para ele. Aquino, Márcia Aquino, eu Aquino. acho. Aquino Sei. também está aqui te dando um abração, mandando um abração. Opa, que Arthur legal. Costa Lopes, Olha a só, Ariana, que é minha tá. aluna também, Sim, Ariana, Colombo, sim, beijo grande. E o Arthur parece que é da Baixada, né? Que ele tá falando sim. aqui, ó, Duque de Caxias. Salve, Duque de Caxias. Baixada! Salve, salve. Bom, um beijão para todo mundo, um beijão. Assim, e tem um negócio assim, eu adoro conversar, acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer é conversar. Então, um beijo para todo mundo Coisa vamos, boa, enfim, né? vamos tocar. Gostei disso, tá? Vamos tocar. Me diz uma coisa, e você te despertou essa parte assim de música e composição muito jovem?
Qual a idade que tinha? Na verdade, assim, eu sempre tive. Eu morava num lugar em que assim, não havia muito o que fazer, quer dizer, quase todo o meu bairro era voltado para coisa. Toda a sociabilidade tinha a ver com futebol, mas Claro. eu sempre fui ruim nesse negócio. Jogava. Sim. Gente, creio que deu, que caiu novamente lá a conexão dele. Vamos ver se ele vai voltar. Esperamos aqui. Às vezes dá essa conexão e volta. Ou pode ser aqui, não, mas se fosse aqui estaria caindo, né? Eu tô ao vivo, gente, ou tô congelada? Alguém que estiver me assistindo aí, o Tinho Nascimento, como é que tá aí? É, caiu a dele mesmo. Seguramos de novo, seguramos aqui que enquanto ele tá voltando. Pode ser a internet dele lá. Eita, travou de novo. Marcinha falou, ó. Isso mesmo, travou de novo. Mas a gente segue aqui o baile. Enquanto isso, vamos escutando uma canção do nosso querido Roberto. Tá um pouquinho baixo aqui meu som, mas assim, já quero de antemão falando para vocês que ele tem um repertório intenso, um trabalho maravilhoso. Inclusive, oi, cantor Fábio, que está aí, Fábio Moraes, beijo grande para Fábio Moraes, que também faz parte do Música Tá na Pista. Vocês vão encontrar já o trabalho dele no Spotify, no Deezer. Eu creio que ele já voltou aqui, vou ver. E tem músicas fantásticas de Roberto Lara. Inclusive, ele fez um material incrível, eu já vou falar com ele, em casa, nesse período de pandemia. Vamos ver quem está me dando um aqui, é ele mesmo. A gente não vai embora. Gente, põe coraçãozinho e vamos chamar o nosso povo para assistir. Roberto Lara, que já chegou de novo. Deixa eu troquei aqui eu troquei a conexão, porque fiquei imaginando que a conexão podia. É provável que agora sustente. A gente trocou aqui a Vamos conexão lá, interna. meu amor. Então, voltando. Então, aí eu me interessei. Eu lembro que Sim. eu gostava muito de desenhar, eu tinha mas tinha uma coisa com a arte e tal. Artística, né? Agora, minha família, minha mãe era uma mulher que já era evangélica. Ah, sim, E, aham. sim, né? Era Muita gente evangélica. nessa área aí, né? Não, mas daquelas aquelas tradicionais, nem é dessa fase recente, que aí tem uma, Sim, sim, né? claro, claro. Aham. Tá. E minha mãe era uma pessoa que, por alguma razão, eu estava pensando nisso outro dia, porque eu fui morar num lugar agora que tem uma igreja, sabe? Do lado de uma igreja. E a igreja é Sim. maior do que a minha casa, é melhor do que a minha casa. E ela que fez a igreja, ela construiu, para você ter ideia do que era essa figura. E ela, e durante, eu acho que uns 40 anos da vida dela, talvez Sim, mais, sim. menina, eu acho que todos os domingos ela subia Uhum. naquele palco da igreja e cantava 2, 3 músicas, a capela, entendeu? Então, Que assim, coisa. Então já estava ali, né, na família do não, sangue. então ela assim, é muito afinada, porque imagina cantar a Claro. capela, né? Sim, tem que 40 ser anos, todo afinadíssima. domingo tava lá cantando os hinos dela e tal, afinada, sem acompanhamento. Sim. Eu penso que isso dela e talvez de minha avó, que também gostava de cantar, eu acho que isso deve ter de alguma maneira Te influenciado, né? influenciado. E uma coisa também é que naquele período tudo era rádio ainda, sabe? Ah, sim, exatamente. Ainda não tinha TV, não tinha. E aí rádio, eu tinha um hábito já, eu ouvia 15 horas de rádio por dia, eu ficava o dia, era um negócio que eu ficava ali. Então eu penso que Encantado, né? com Encantado com isso, aquelas canções, com tudo. e aí fui ouvindo, por exemplo, na época nós ouvíamos muito, eu via Hum, muito o pessoal da Moto, que é o pessoal hum. do Soul Music, né? Você tinha Ah, sim. Supreme, você tinha
James Brown, que era sempre um ambiente de soul music, um ambiente periférico. O soul music entrou muito. Rock and roll nunca chegou lá, mas o soul chegava. Sim, e que é uma coisa que também tem origem também nas igrejas norte-americanas, né? O soul é sim, filho gospel, né? é filho disso. Claro. E aí, no meu ambiente tinha isso, era o que eu ouvia na rádio. E aí fui, por alguma maneira, não lembro mais, fui tentar aprender a tocar violão e escrever coisas. Daí surgiu, aí já não sei mais. Penso que tenha sido a minha mãe que cantava, né? Então, que te inspirou também. Que me inspirou. E o rádio, o encantamento de ouvir o rádio. Eu lembro eu lembro que eu via essas coisas norte-americanas, ouvia ainda Jovem Guarda, mas aí um dia, menina, eu ouvi algo no rádio que eu tomei um susto, porque eu não sabia, eu não sabia o que era aquilo, sabe? Ah, é? A voz, eu não entendia a voz, eu não entendia a música, parecia um extraterreno. E eu me lembro que quando eu ouvia, eu fiquei desesperado, procurava no dial, ficava procurando que nem um louco, até que eu descobri que era um sujeito chamado Milton Nascimento, que foi um negócio absurdo, um susto. E foi, aquilo foi um negócio. Hoje, lembra qual era o disco? Não, eu lembro da música, porque era rádio, né? Era rádio. A música da música eu lembro. Era a música dele com o Ronaldo Bastos, que é uma música chamada Cais. Que é linda, bonita dessa. Nossa, agora até hoje é fantástica, né? Não, a questão é assim. Já teve várias regravações, né? Sim. A questão é que uma pessoa agora, chegando agora, vai ouvir, não vai achar nada demais. Mas naquele momento, quer dizer, considerando assim, o universo musical que eu vivia, foi um negócio de outro mundo, né? E foi legal porque quando eu descobri que havia aquilo, aí eu comecei a imaginar que devia de haver coisas desse mesmo outro planeta, digamos assim, musical, né? E aí fui descobrindo. Certeza. Aí foi aí eu fui até hoje que tenha. Aí eu fui descobrindo outras pessoas, outros personagens, outros compositores. E de alguma maneira eu fiquei com desejo de fazer algo que tivesse um pouco perto desse universo, sabe? Eu acho que coisa boa meu interesse eu acho que da minha geração tinha um negócio que a música, eu acho que penso que acontece com outras pessoas, a música me formou, na verdade, porque eu ouvi muito alguns compositores brasileiros que tinham que o Brasil estava nas suas músicas, quer dizer assim, as diferenças, as regionalidades, a coisa de você saber ouvir a Bahia, ouvir o Ceará, ouvir o Rio Grande do Sul, ouvir tudo. Sim. Não sou artista, né? Isso é divino, né? Eu acho que essa música que se fazia no período, eu não sou saudosista, eu acho que se faz música legal hoje, mas claro. Ela de alguma maneira ela trazia a história, ela trazia a própria América Latina, que na época nós ouvia Mercedes Sosa, ouvia Violeta Parra, já ouvia essas, né? Então a música, eu diria que ela me formou, não digo nem só musical, mas para a vida, para o mundo. Ela abriu janelas, essas canções abriram janelas para vida, né? Para vida. Eu fui educado pela música, olha só. Por essa é verdade, excelente educação. Não, foi isso, foi a partir daí e tudo começa. Eu ouvia, como falei, eu ouvia as músicas norte-americanas de rádio. Sim. Mas tudo começa com esse susto, na época, absurdo, com o Milton Nascimento cantando essa Cais. Eu lembro que eu ficava assim, porque eu não entendia a poesia, que eu era muito burro,
Eu não entendia a música. A música. Não, não, mas a música. Eu não entendia a poética, eu não entendia a musicalidade, que na época, para mim, a estrutura melódica, harmônica, era completamente distinta do que, né? E a voz também. E a voz também, claro, que era diferente, né? Muito diferente. Então foi um impacto, e eu acho que isso aconteceu, acho que com centenas, talvez milhares de outras pessoas no Brasil, né? Porque você tem essas coisas que são impactantes. Por exemplo, eu entendo perfeitamente algumas pessoas de outra geração anterior à minha, quando elas falam do impacto na vida delas do João Gilberto. Aí eu entendo. Eu lembrando dessa coisa que eu tive ouvindo o Milton, eu consigo compreender o impacto que elas... Quando eu ouvi o João Gilberto pela primeira vez, você tinha um mundo musical que era aquela coisa meio operística, né? Porque o grande cantor sempre é o tenor, né? Exatamente. E a cantora... naquela época existia muito isso, né? Os cantores de rádios líricos, né? O padrão era a Itália, era o cantor de ópera, o tenor e a soprano, sabe? Dalva de Oliveira, aquelas vozes e tal. Claro. E aí você chega o cara com uma voz pequenininha, com o instrumento, aquilo deve ter sido uma maluquice também. Então, eu entendo assim, o impacto que o João Gilberto teve naquela geração, e entendo também o impacto que a geração de 70 teve com Beatles também, a mesma coisa. Porque quando chega aquele rock and roll, porque é algo que de alguma maneira está contra a corrente, né? Né? E isso impacta a gente. Então eu acho que foi isso que mais me levou para a música. Eu acho que foi isso que bom. Então você realmente é um grande um educador musical. Um educador musical, vamos dizer assim. Talvez. Roberto, e como é que foi? Você é de Rio de Janeiro, de Baixada Fluminense, e para outros estados e também exterior. Eu tenho uma história, com a Europa rápida, mas na verdade eu gravei um primeiro disco lá, em 89, que eu não divulgo, e é um disco, inclusive, que ele tem outra rotação, uma história. Opa, 89 em Berlim, por época da queda do muro, naquele período lá, eu tava lá. Uau, em Berlim? Berlim. E aí tinha toda uma história de ficar lá, tinha uma história até de fazer mas eu tava com meus filhos muito pequeninos, aí falei, não rolou, né? Eu acabei voltando para cá. Sim. E eu fiquei, Lisa, o período que eu fiquei assim adulto e quis, de alguma maneira, ocupar algum espaço profissional, foi um momento de muita transformação musical no Brasil, porque o que você tinha, só para situar, você tinha isso que eu te falei da década de 70 e 80, em que você tinha os compositores brasileiros todos, ainda que com uma sonoridade contemporânea, né? Todo mundo muito misturando isso com as suas regionalidades, vamos dizer assim. Por exemplo, você pega a turma toda de Minas Gerais, ali é Minas Gerais, né? O canto deles. Eu sou de Minas Gerais. Você tinha isso com a Bahia, que já tinha, você tinha isso com o Ceará, com os cearenses, você tinha isso com os pernambucanos, com o Pará. Né? Toda essa galera. Marcos Ribas. Sim, com o Pará, por exemplo, você tinha um cara chamado Paulo Barata, que é um compositor importante hoje, com o Rio Grande do Sul, todo São Paulo tinha uma movimentação esplêndida, e havia uma musicalidade no país nesse momento e que lidava com a forma, digamos assim, contemporânea, então, daquelas regiões, né? Mas era o que a gente se chama de fusão, né? Essa coisa de você fundir. Verdade. Porém, quando chegou ali em 90, chegou 80 e pouco, 90, depois do fim da ditadura, essa maneira de fazer música dançou.
E foi um momento que a gente teve algumas musicalidades que tomaram conta do Certo. mercado de maneira muito opressiva, digamos assim, até. É, fortes, né? Não, pra você ter ideia, olha só, é um período que eu lembro muito que era uma reclamação em que um cara como Paulinho da Viola ficou 9 anos sem gravar discos. Imagina, que loucura. Luiz Porque Luiz orquestras que Melodia não poderiam, né? não tinha espaço. Luiz Melodia Espaço. também, 10 anos sem gravar. Loucura, gente. Foi, porque as gerações mais novas um pouco, né, não acompanharam isso. Então, as Não décadas. acompanharam, não tem é, as, ideia. as décadas de 80 para 90, o mercado ele ficou fechado em determinadas formas musicais, mercadológicas, muito rígidas. E toda manifestação musical que tivesse dentro dessa ideia de brasilidade que eu estava falando, dançou. Certo. Dançou completamente. Claro. E esse processo. Que pena, né? Não, isso. Porque Não, aí seria um boom para o Brasil não, todo, né? mas você sabe que é uma pena, porque o que aconteceu é que foi toda uma geração que dançou. Porque muita gente que eu conheço, assim, ótimos compositores que eu conheci, que as pessoas desistiram, sabe? Porque não dava, né? Sim. Não é difícil. Eu, de alguma maneira, eu continuei fazendo música, ainda que não, quer dizer, a minha produção, ela não é tão grande quanto poderia ser, é uma produção menor, quantitativamente, Claro. porque eu fui trabalhar com outras coisas, né? Eu Sim. estava trabalhando com gestão cultural, produção e tal, Sim, exatamente. mas quando chegou, agora já chegou a coisa da rede social e tal, quer dizer, eu estava trabalhando ainda, então, de alguma maneira, eu dei continuidade. Agora, eu mesmo tenho vários e vários amigos que simplesmente desistiram, porque Claro. essa forma de fazer música, Sim. que agora é possível de Agora novo, rede mídias, né? Rede é, mídia, para algumas é, pessoas, ficou mais difícil, realmente. ficou, E mas você essa tem que forma reaprender, né? tem que reaprender a agir, mas essa forma de fazer música, digamos assim, mais voltada para uma ideia de Brasil, para essa ideia da rua, essa ideia do teu lugar, ela é possível de novo hoje. Hoje ela é possível porque com a Que rede, né? bom. Então, Exato. a gente voltou a esse estágio que você já não tem Sim. aquela opressão, digamos, que das mídias de Isso. impor, sabe? Você já pode existir. Claro. Pode não. Isso. Pode não ser Você sempre mega. existiu, né? Nós sempre existimos, a cena independente, né? Mas Exatamente, como agora exatamente. essa questão das redes e também da pandemia, a gente pôde conhecer inúmeros trabalhos, né, Roberto? De Sim, pessoas sim. que já estão aí há anos trabalhando, como Há você, que é um cara décadas, há há décadas. Há décadas, né? décadas, Que é é. um gestor, é um produtor, é um cara Exato. fantástico. E que muita gente não conhece o teu trabalho, por incrível que É, é, pareça. sim, não tem jeito, Sim. porque não adianta, existe um negócio chamado mercado ainda, Uhum. e tem uma questão, a divulgação, mesmo com a rede ainda é difícil, porque você tem que botar grana, né? Tem que investir, aquelas Exato. Tem coisas que que a gente investir um sabe. bocadinho. Um bocadinho, bastante. Então assim, eu quando eu percebi lá atrás que tinha esse Uhum. mercado Claro. engessado e que era difícil entrar nele, ou quando você entrava tinha que fazer umas concessões aqui e ali, enfim, que havia todo, né? Tá. Eu continuei fazendo música e sem me preocupar com história de nenhuma de mercado até hoje. Então eu faço música porque Tá faço. certo, tá Né? certo. E E faz aí, música para quem gosta do e teu pronto. trabalho e quem queira É, também se abrir para esse tipo de trabalho que você sim, faz. sim. Consegui, tô aqui, tô conversando com você, Claro. E tem aqui, lançando ó, Roberto, o Paulo Airedes. Deixa eu ver se é isso. Paulo Arides, Isso, meu Paulo amigo. Arides está te mandando É. um abração. Ótimo, outro Arides.
Legal ele tá aí. A Margot Ferreira, que é Margot, da TV. da TV, a Margot é jornalista em Natal, Rio Grande do Norte. Ela tem um programa, Margot. ela tem um programa de televisão lá famoso em Natal. É uma pessoa, vamos seguir Margot. Siga. Maravilha. O Gerardo Norte. Gerardo. Um grande abraço. Norte. Abração. Olha que legal. Isso. Legal. Tem também que está aqui presente, essa galera linda. Muito obrigada pela presença. Cesara. Cesaraí. Cesara. Tá. É com 2 R's. Cesar é um cara. Esse cara é um poeta, amigo nosso da Baixada, mas ele mora em Pernambuco, ele mora em Recife. Ah, que maravilha! Ele deve tocar fogo lá em Recife. Adoro. Vamos para um grande coco, um grande maracatu, que delícia. Tá aqui Paulo, que tá te mandando, né? Um grande abraço, amigo. E também tem Barmaré, não sei se é um grande compositor. Um grande abraço para você. Tá te mandando aqui. Sim. Então tem muita gente, tu vê que a gente tem uma rede, né, Roberto, de galera, de pessoas brasileiras no exterior, como você já esteve também, que gostam do teu trabalho e te acompanham, né? Fala um pouquinho como é que é esse período que você trabalhou na Darcy Ribeiro e que experiência que tu traz assim pra gente. Na verdade, o que aconteceu é que o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, teve eu diria que teve talvez a melhor experiência educacional do Brasil, que foi com Darcy Ribeiro, com o CIEPS, né? Que eram chamados, porque eram escolas ótimas, que infelizmente foram esvaziadas, foram destruídas, né? É verdade, que pena, né? Porque pobre, né? Estão dando educação para os pobres, para quê? Não pode. Não, eu lembro que havia uma reclamação, porque a escola era fantástica. Você, assim, já de cara, embora não seja o determinante, por exemplo, os garotos chegavam às 7 horas, tomavam café. Que coisa maravilhosa. Às 10h30, 11 horas estavam almoçando, depois eles 4 horas da tarde jantavam, 4h30 da tarde, sabe? Mas isso era fundamental, ainda é fundamental para o Brasil, porque havia uma lógica na nossa periferia de você, porque assim, não adianta, nas famílias pobres, Elisa, as famílias... famílias de 5, 6, assim, o garoto, ele acaba tendo que trabalhar, às vezes, com 8 anos de idade. Né? 9 anos, vender bala. E isso acontece... Porque não tem o que comer, né, Roberto, também. Mas eu acho que não é só isso, que tem a dimensão do não comer, mas tem uma dimensão assim... Ele vai para a escola, por alguma razão ele não consegue acompanhar aqueles conteúdos, ele não tem, de repente, eventualmente em casa, quem o ajude com aquilo. Tá certo. Nada está a favor dele. Quer dizer, não é só a dimensão da alimentação, é a própria... A situação toda leva... Situação familiar, né? Não, e eventualmente... Aquele ambiente onde ele vive também. Mas a própria escola também. Eventualmente, a própria escola é hostil, pode ser hostil. E o cara, ele fica ali e tá lá alguém, fala assim, você tem que trabalhar e tal. Ele olha, ele começa a se achar burro, porque ele não... Aliás, tem um negócio que as pessoas não entendem, Elisa. Eu não vou sair dessa conversa, mas tem muita gente que hoje em dia reclama de um negócio, que acho que foi até o Darcy Ribeiro que propôs no Congresso, que é o que se chama de aprovação continuada. Eu não sou de educação, mas é assim, quer dizer, o garoto até a 4ª série, você não reprova, você aprova ele. E tem muita gente que fica furiosa com isso, eu falo assim, porque as pessoas têm uma lógica de castigo. O cara não aprendeu, tem que ser reprovado. Né? É a lógica de você. Exatamente. Não é uma lógica do cara aprender. Agora, tem a questão que o Darcy falava, que era o seguinte: bom,
se você faz isso, aí o moleque fala assim, porra, eu não passei mesmo, eu sou burro, eu vou vender minha bala. Ao passo que se a ideia era manter o cara na escola, sabe? Na expectativa de que ele não aprendeu a ler agora, mas no ano que vem ele aprende, depois ele aprende. Exatamente. Não tirar essa oportunidade dele, ele do ambiente, para que dê tempo, no tempo dele, de ele aprender. Então você tinha uma escola que tinha esse perfil, quer dizer, de não deixar o moleque na rua, sabe? Tá certo. Eu nunca tinha pensado por essa questão do castigo, que são coisas que estão tão fortes dentro da nossa população, que a gente não se dá conta. Né, mas é a cultura do castigo, por assim, porque as pessoas falam assim, agora você já viu, eles não precisam passar de ano. Mas assim, o que está em jogo não é isso, sabe? O que está em jogo, é o cara. Essa criança, o cara na escola, né? Exatamente, para o cara poder, né? E tinha isso. Então, o ambiente dos CIEPs era isso. Eu trabalhava com cultura, então o Darcy falava porque tem uma outra questão também séria, né? Sim. Que aí tem a ver com a educação, porque a educação tradicional importa que você leve sempre um conteúdos, né, para a criança, que supostamente vão formá-lo um bom cidadão, um bom profissional, seja lá o que for. Mas não considera o cara, não considera o sujeito na dimensão da cultura dele e tal. É como se o garoto, a pessoa, o ser, fosse um saco vazio que você vai preencher de conteúdo e vai formar, quando não é ele. A rua forma ele, a escola, o rádio, ele existe. O dia a dia já está sendo formado por alguma informação. E aí era um modelo de educação que entendia que a vivência dele, quer dizer, que o cara tinha coisas também para trocar, sabe? Essa dimensão mais antropológica de entender o outro como alguém que é portador de cultura, que é portador, né? Então eu trabalhava junto com um cara, um amigo fantástico, que era o Walter Filé, que hoje é um puta cara de educação. Nós trabalhávamos juntos, nós éramos da cultura, éramos animadores culturais. Walter Filé, que é um cara de vídeo, um cara fantástico. E a nossa função era fazer com que a cultura do lugar, a cultura da população, do que estava ali no entorno, pudesse estar na escola, sabe, contribuindo no processo educacional, quer dizer, que o garoto não fosse, aquela gente não fosse só vista como gente vazia de conteúdo. E imagine você, que você pensar nisso num lugar de Baixada Fluminense, onde você tem uma gente que está vindo de outros estados, que está trazendo coisas, que está trazendo musicalidade, está trazendo maneiras de estar no mundo. E aí você tinha, a ideia era então que isso fosse incorporado na escola, né? E esse o projeto foi fantástico. Sim, eu cheguei a pegar, porque quando eu cheguei no Rio em 2007, ainda cheguei a pegar 1 ou 2 aninhos só de CIEP e logo já acabou, ali já estava degradado. Eu me lembro, e tinha umas coisas, pouca gente sabe. Você sabe que havia uma discussão da época sobre os meninos de rua, né? Porque havia um peixe fiado que se vendia que o Brasil tem 1 milhão de meninos de rua. Eu lembro até que alguém foi lá e fez a conta, acho que foi até o Betinho, que fez a conta e falou assim, porra nenhuma, não tem milhões. Na verdade tinham poucos na rua, na verdade, ou seja, que dava para cuidar. Então, por exemplo, naquele CIEPs tinha um negócio muito bacana que tinha pouca gente sabe disso, que era um negócio chamado pais sociais. Os pais sociais ou era um bombeiro ou um cara da PM, mais tranquilo, e eles moravam na escola. E era assim, por exemplo, normalmente a função deles, normalmente eram caras que tinham filhos, tinham família, então a função deles era assim, era receber as crianças do bairro que foi abandonado pela família, que foi para a rua. Então eu me lembro que no principal CIEP que trabalhei, que foi em Belfor Roxo, lá no Redentor,
Me lembro que o bombeiro tinha os garotos, ele tinha uns 12 filhos, que eram garotos do bairro, e o outro cara eram Sim. só meninas, porque qual Uma era a lógica? turminha. Não, a lógica, Um a time de lógica, futebol. a lógica era o seguinte, Lisa, a lógica era maravilhosa, era assim, bom, o garoto por alguma razão brigou com a família, perdeu o pai, não sei o que, vai ficar ali na rua, vai dar merda. Aí você pega e trata do cara, até que a vida dele ande, né? Então, assim, você imagina uma escola, e eram escolas poderosas, porque essa escola, por exemplo, nós tínhamos 1.200 alunos, é muita gente. Muita gente. O impacto que isso tinha. Só que aí as forças mais reacionárias, as forças conservadoras, né, os interesses mil, cuidaram de Claro. destruir o projeto, infelizmente. Mas foi Sim, fantástico claro. e culturalmente, porque teve Sim. uma coisa assim, era, pra você imaginar, eram 200 inicialmente, depois foi mais, chegou a 500 CIEPs. Em cada CIEP desse, em cada escolão Uhum. desse, haviam 2 ou 3 profissionais com esse perfil da cultura. Então, no fundo, naquele período a gente teve talvez assim, a melhor e maior política de cultura do Estado, porque você tinha Imagina. mais de 500 profissionais, cada um no seu bairro, Sim. fazendo coisas, Especializados também, né? não, mas sobretudo com essa função de que aquela produção cultural, artística do entorno tivesse dentro da Sim, escola. Então, se você claro. pensar em termos de política de cultura, essas coisas, foi a coisa mais importante que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, Naquele sabe? momento, né? Naquele momento, Sim. enfim, eu participei disso e isso, claro, Que bom, também né? impactou na minha Você vida, participou né? no Turano e no Alemão, né? No É, Complexo do Alemão. eu trabalhei no Turano, também como animador cultural no Turano, também trabalhando com projetos culturais, lá Ah, tá na certo. comunidade da Matinha. Ajudei a Uhum. organizar umas coisas lá de artes plásticas. E Certo. o meu último trabalho foi com comunidade, foi no Morro do Alemão, Ah, Complexo no do Morro do Alemão, Alemão. Complexo do Uhum. Alemão, Nova Brasília, um projeto que eu não sei como é que anda, mas eu implantei, mas era um projeto também fantástico, Lisa, porque Qual o nome do projeto? o projeto era Praça do Conhecimento, então com a jogada Praça do Conhecimento. era um espaço em que a gente estruturou uma história de acesso à internet. Você tinha assim, a população tinha uns 40 computadores que ela podia Uhum. acessar, e tínhamos laboratório de produção de vídeo, Sim. produção de Uhum. áudio, de fotografia, sabe? E era a ideia, não, isso Que é bom. genial, era uma ideia de que Ah, isso. imagina, né, para esses meninos, né, hoje, que estão precisando, tão carentes, Exatamente. né? Nossa, Exatamente. Mas eu não sei como é que tá, porque eu sim, implantei o se existe projeto ainda, né? e saí, né? Porque as coisas Sim, governamentais, infelizmente, têm isso. sim, vamos Mas modificando, né, cada vez mais, né? ele, quer dizer, tão importante quanto o CIEPS, né? Porque já é uma ideia que estava dentro dessa perspectiva das redes sociais, da computação, do mundo virtual. Quer dizer, Sim, porque você hoje, a molecada acaba fazendo acaba penetrando nesse mundo naturalmente, porque qualquer claro. garoto com 5 anos de idade pegou um celular, ele é mais esperto do que eu aqui no Instagram, com certeza. Não, isso naturalmente, né? Isso Sim, já naturalmente, naturalmente, claro, é outra mas geração. Eles já nasceram exato. com tudo isso, né? Já É, nasceram mas, com mas, essas mas redes eu acho, digitais. mas eu acho que você tem poucas, quer dizer, as estruturas públicas, elas não percebem o quanto é importante elas atuarem nessa direção. Porque Claro, muito importante. eu tenho um amigo muito crítico que reclamava do processo Hum, educacional, que ele falava assim para mim, Roberto, veja vocês, se está falando do pessoal da educação, eles ignoraram a televisão, eles ignoraram o videocassete, ignoraram lá, e se deixarem vão ignorar a internet. E ainda está na lousa, naquele quadro negro. Quer dizer, aí você não tem, sabe, que são essas isso. estruturas.
absolutamente conservadoras, arcaicas, né? E que não Claro, consegue se abrir, entender que a verdade. educação Não hoje, entende, né? ela tem que passar por aqui, porra. A gente tá, eu tô conversando com você, você tá na Argentina, eu tô aqui, a gente tá Uhum, trocando. isso. E como eu tô te Isso é bem. falando, eu tenho os garotos aqui há pouco, eles estão, um com 5 anos, tá com celular ali, jogando, tá falando inglês, aprendendo sozinho. Ué, né? Então, Ah, eu trabalhei coisa boa. nessas coisas, trabalhei em projetos culturais e educacionais que estavam Sim, coisa boa. pensando E te nessa deram perspectiva também essa potência, né, muito forte, também como de pensar. compositor. Porque interfere, claro, claro, é isso. Claro, são Tudo vivências, né? São vivências. O tudo é uma via de mão dupla. JCR estava aqui perguntando para mim, É. para você, né, para todos que estão Uhum. presentes, se a música Dentes é sua, a música Dentes. Sim, sim, é minha, é minha. É tua? A música Dentes é minha, eu posso falar até, porque foi um negócio interessante essa música. É. Era um aniversário já tem um tempo, eu tava triste, porque eu perdi um Ah. dente que não podia perder, e tava Ah, aquele desagradável. momento. E Aquela, agora? ia Cola falar, aqui, vamos fazer um aí jeito. não exatamente, mas aconteceu num dia assim, e aí era um aniversário meu, eu me lembro disso, era um 13 de dezembro, e tinha 13 um de amigo, dezembro, teu aniversário? no meu aniversário, aí tinha um Uhum. amigo, o Hélio de Assis, Ah, porque no Rio, tem até hoje, mas naquela época, já tem isso foi mais de 20 anos, negócio de recital de poesia, né? uhum. E aí ele me chamou para o lançamento de um livro de alguém, eu não sei se foi do Sérgio Natureza, talvez tenha sido do Sérgio Natureza, que tinha lançado um livro. Aí tinha um lançamento, Copacabana, não sei o que. Ele falou, não, vem pra cá. Então eu falei, não vou, tô perdi esse dente, tô sem graça e tal. Aí Não fui, vou, não quero aí fui, aparecer. aí fui. Aí cheguei lá fiquei lá assistindo, né? E aí Uhum. O Hélio subiu, porque tinha um palcozinho de poeta. Poeta é negócio de poeta, que sobe um, fala um poema, vem Sim, outro, fala poema, sabe aquelas sim, coisas. sarau, né? Uhum. Era um sarau. E eu tava lá, meio triste, né? Aí ele chegou e falou assim, eu vou recitar um poema pro meu amigo Roberto Lara, que tá fazendo aniversário. Aí recitou o seguinte poema. O poema era o Ah, seguinte. Só quem nasce morra agudo sabe como morre grave. Esse é o poema. Só tem isso o poema, né? Só sim. quem nasce morra agudo sabe como morre grave. Hum. Aí eu fui para casa e fiquei pensando nisso, né? Aí escrevi essa música, comecei a escrever essa música que tem o título de Dentes, que eu canto, né? Peço ao tempo que deixe dos meus dentes algum intacto, né? Começa assim, né? E aí Sim. na época eu morava na Praça Mauá, num casarão antigo, histórico, Ah, ali no Beco é? do Eu moro Brasil. em. A minha casa é na Praça Mauá, Ah, é? Eu na morei Senador ali. Pompeu. Senador Ah, Pompeu. tá. Mais pra lá, Uhum. no Beco do Bragança. Não sei se você sabe onde é o Ah, no Beco do Beco do Bragança. Bragança, claro, É conheço. Aham. histórico, é. Eu morava num prédio, aquele Histórico, prédio sim. antigo. Caramba, sim. E aí eu tava lá compondo, assim, tentando fazer, e aí apareceu um amigo meu, Magrinho, que é contrabaixista, e aí Uhum. eu não tava conseguindo fazer a segunda parte, a ideia, e ele tava fazendo umas coisas no contrabaixo. Falei, Magrinho, vem cá então, me Uhum. ajuda aqui. E aí terminamos, eu e Magrinho, né? Mas Ah, ele é meu parceiro nessa música. Eu sim. aproveitei umas coisas que ele estava fazendo no contrabaixo Ah, sim, para sim. música, né? Aí, enfim, Que fizemos ali. maravilha. Mas ela nasceu assim, nasceu Desse poema do Morro da Agudo derrota, da e o derrota, dente que estava faltando naquele derrota, momento. exatamente. Mas o poema porque o cara falou assim, eu vou recitar um poema. Eu tava tipo, se Uhum. você. Aí ele chega assim, aí o poema é isso, né? Só quem nasce em morro agudo sabe como morrer grave. Eu falei. E aí eu falei, tá, então. É grave? Só quem nasce em morro agudo sabe como morrer grave. É Aí acabei verdade. fazendo. E é uma Que música que bacana. circula, ela circula
Teve umas pessoas que gravaram Ah, essa é? música. Teve um menino de Tem Caxias que algumas gravou. gravações dela, né? É, Maravilha. eu Eu tenho. não tinha falado nada para você, mas se você quiser cantar pelo menos um estrofe aí de alguma canção, por favor, Ah, pode ser a capela, como fazia a não, mamãe, eu pode acho que ser tem um a instrumento capela. aqui, deixa eu ver aqui, ó. Essa música é assim, o Dentes é assim, né? Não sei como é que é o som aí, né? Tá bem, bora! Assim. Canção. Peço ao tempo que deixe dos meus dentes algum intacto para um sorriso se um dia for me dado, ter alguma alegria mesmo passando da idade. Metade do Brasil ri pela metade. Quero inteiro. Bem que eu queria ficar pra semente, viver tanto que até me cansasse, mas se ao menos pudesse ver um outro tempo de risos nos dentes escancarados, acho que seria a felicidade que não conheço. Eu vejo aí na rua, no jornal, na TV, que risos banguelos já não são novidades. Mas bem me diz um amigo que só quem nasce morre agudo sabe como morrer grave. Pavor tenho mesmo é desses postiços dados por políticos à beira de renovarem as suas autoridades. Que o tempo não faça conluio com eles pra esta maldade comigo. Peço ao tempo que deixe dos meus dentes algo intacto. Não sei se rolou aí. Eu não sei como é que é o Oh, som. Então tá bom. tá É legal, eu ótimo! gosto Que dela. bacana! Que bom que você gostou. Não, algo muito atual, muito atual. Não, teu trabalho é incrível. Que bom E que você assim, gostou. Ah, eu gosto muito do teu trabalho e é, espero essa, que outras pessoas possam escutar mais do teu eu trabalho. tô numa, porque Roberto. eu tô numa fase assim, tem duas coisas. Semana que vem eu vou colocar dois vídeos enormes, porque eu peguei músicas de dois discos meus, por causa de um edital, Perfeito. essa coisa de lei Aldir Blanc. Então Sim, sim, eu reuni essas músicas de dois discos em vídeo e vou lançar, provavelmente lá para segunda-feira eu coloco aí, sim. que É são, que essa, o são Homem Invisível o que Homem você vai lançar? Invisível. Na verdade, porque são músicas de dois discos. Um disco Certo, chamado Em Casa e um disco chamado O Homem Invisível. Então eu gravei essas músicas certo. todas numa de violão e voz e Uhum. vou lançar segunda-feira. Mas também Opa, na já mesma começa a dar essa olha agenda aí pra gente. não, Por lá para favor, olha a segunda-feira eu tô. Márcia que tá aqui, ó. Márcia, músicas e coisas boas vindo por aí. Tá. Verdade, Márcia. E o Um JC, beijo. esse cara é genial Ah, e que falou que a bom. tua música Dente sempre toca lá na rádio, música tá na pista. A Eu, rádio que tá com o melhor barulho. Bom, eu vou ficar com ele ligado para me ouvir lá, né? Mas aí, Lisa, eu comecei a fazer um trabalho, já tem bastante tempo. Eu comecei, Sim. foi para a rua em dezembro, que é um álbum novo, chamado, Uhum. chamado Morro Agudo Beach, Praia de Morro Agudo, né? Sim, sim, eu vi aqui, registro visual, né, É, desse é. Morro Agudo Beach. Uhum. Exatamente. E aí eu achei melhor lançar as músicas uma por uma. Então, embora seja um álbum, Perfeito. eu estou lançando Uhum. como single, né? Então lancei duas músicas. Eu lancei uma música que é uma parceria com um amigo meu, Marco Andrade, que é uma folia de reis, uma história de uma folia de reis, Ai, em que dezembro. lindo! Adoro! Cultura popular é Não, com tem. eles. E Adoro, depois você sabe, né?
Eu quero gravar alguma coisa tua depois, mais adiante. Não, depois você dá uma escutada. Eu gosto. Claro. Depois lancei uma música, depois, agora há pouco, chamada 2000 Cavalos, que é uma música de amor. E semana que vem tem uma música nova que também vou lançar. E a quarta-feira vai pro ar também, já vai pro Spotify. Que eu tô lançando assim devagar, porque tem um negócio que acontece com a gente, não sei como é que é com você. Mas assim, quando você faz um álbum, aí você faz tudo, né? Eu, sobretudo. Aí fazendo tudo. Quando chega na hora de colocar na rua, é um cansaço. Aí você fica. Porque aí já é um trabalho que não tem a ver com criação, né? Com divulgação. Claro. E esses novos tempos, você lança um álbum, uma semana depois ele tá velho. Você já até perde um pouco a energia. Vai lançando aos pouquinhos, tá certo, boa ideia. Porque não gastar. Não, e você não gasta também, eu acho que é uma coisa assim, porque tem um espírito, quando você coloca uma coisa assim na rua, e tem um espírito de festa consigo mesmo, você fica mais feliz, você fica mais potente, né? Pô, tô conseguindo fazer algo, é algo que, né, que te deixa inteiro, né? Sobretudo a gente que é dessa área, que é uma área meio torta. E quando você coloca um álbum, digamos, na rua, aí você tem essa força toda. Mas daqui a pouco ela acaba, porque a vida é dura, a vida vai te cobrando. Agora, se você coloca uma música de cada vez, toda hora essa energia boa, né, vem. Aí eu falei, aí eu tô gostando, então semana que vem eu já vou lançar mais uma música nova desse álbum. E pro outro, né? Até o final do ano, eu vou, sabe? Vamos que vamos. Maravilha. Né? E a gente te encontra como lá no Spotify? No Spotify, Roberto Lara tem uma coisa que tem um homônimo meu que atrapalha um pouco, mas o cara ali deve ser legal. Eu percebi que quando a gente bota no YouTube, aparece um outro Roberto. Não, esse cara é daí, né? Esse cara era daí, é um argentino. Parece que é daqui, da Argentina, né? Não, já foi, acho que era um cara daquele... Mas enfim, mas é uma questão também de eu tomar vergonha na cara, que muita gente me cobra, é que eu não peguei meus discos, meus CDs e coloquei nas plataformas, é verdade? Coloque já. Não, tem que colocar, né? Mas é que você sabe que isso implica uma burocracia, um trabalho. Eu estou nessa fase de pegar tudo isso que produzi, tudo isso que fiz e colocar. Perfeito. Né? Agora, mas de qualquer maneira. Agora, de qualquer maneira, você me acha. Você tem bastante coisa no meu perfil de Facebook, porque eu deixo lá. Sim, eu vi. Na minha página. Perfil não, na minha página. Na tem muita coisa. Na minha coisa, tem muita, né? E no YouTube eu estou começando a colocar coisas. Tem lá algumas coisas, mas estou colocando mais. E agora nas plataformas. Eu acho que nas plataformas digitais a gente te encontra como Roberto Lara. Lara também. Lara com L. Um L Sim, só. Lara, normal. Não, ele também. É a mesma coisa. O que tá lá são músicas desse álbum que é o Morra Good Beat, entendeu? Que tá lá, mas dá pra achar. Então, ok. Morra Good Beat já tá em todas as plataformas. Exatamente. Parte dele, né? Que eu tô lançando devagarinho. Mas já acho. Fala. O JC que tá mandando aqui falar pra te dar um oi, que o Ed Mac, que era aquele que eu te falei lá no início, o Ed Mac, do Morro Agudo, da Baixada, disse que fez um trabalho, chamou Nocaute e participou do disco dele. Foi um disco. Esse é Ed Mac. O Ed, não, era o Ed. Era o Ed e o Nino. Eu não usa esse nome tão há tempos, né? É porque na época era uma dupla, que era o Ed e Nino Rap. E era um outro menino. Tanto que quando eu também procurei trabalho dele, eu também não consegui achar muita coisa. E eu perguntei pra ele falou, não, que agora eu uso o Ed Mac. Porque teve uma época que depois eles montaram uma banda em Belfort Roxo, que Belfort Roxo tem uma movimentação muito singular, né? Claro. De música, se não me engano, não, com certeza, era isso. O nome era Nocaute. Era o pessoal do Nocaute. Nocaute, exatamente. Que era o Ed e o Nino. E eu gravei um disco em 90, que foi lançado em 90, já não lembro direito, mas 90 e pouco.
Uhum. E aí uma música eles fizeram uma intervenção numa Claro, coisa de hip hop e tal. E que era uma sim, coisa, naquele momento, era algo que não rolava, né? Foi uma experiência claro, boa para mim, talvez, eu creio que para eles também. Mas foi muito legal. claro. Eu vou aproveitar para agradecer ao Ed aqui, que eu não vejo há muito tempo, mas foi muito. É E é legal ter verdade. esse registro. Obrigado, Ed. Olha, claro que Que sim, nocaute. maravilha. É, Ed, Nocaute. Nino Rap e Ed, o Ed, Nino Agora é Rap. Ed Mac agora. Agora é Ed E o Mac, é. JC, e o JC parece que participava do Torpe, meio Torpe. Eu Não, era não, do meio Torpe. meio Ele top. pegava, Também Belfort Roxo? Ele tá não falando, não deve? sei. Deve Não ser sei, porque deve o ser. JC é dessa região, né? Sim. É porque Belfort Roxo, Claro. Belfort É muito grande Roxo, também, né? não é só isso, porque tem uma movimentação ali que começa com o Dida, que é um cara que Hum. está aí Sim, sim, da sim, rádio, sim. O que Dida, começa. claro, a gente fez uma Dida, entrevista com ele aqui pois também, com é, o Dida Nascimento. Dida Nascimento. E ali havia O uma Dida e o Dida. movimentação. Que antes ainda era um pouco soul music. Eu lembro Sim, que era ele, Naná, o Lauro e tal. claro. E depois eles foram para a história do reggae. Sim, estão E a até história hoje que trabalhando com reggae. que eles montaram ali, a movimentação que eles fizeram ali em Areia Branca, Sim, sim, sim. impactou. Eles têm um Tanto que centro tem. cultural, né? Não, mas para além disso, sabe que você tem dois grupos de música Uhum. que impactaram o Brasil, que são dali, que vieram dessa história, que é o Cidade Negra e o Rapa. Sim, sim, sim. Cidade Ambos os Negra. dois, e o Rapa também. Ambos O os Rapa eu não grupos, sabia que é dali. o Yuca tocava com o Dida lá em Belfort Roxo. Ah, tô confundida. Sim, eu vi Ele alguma era, coisa assim na internet ele era baterista mostrando do o Música Tá Dida. na Pista. Aham, isso. Exatamente. Então, aquela movimentação que eles fizeram ali em Areia Branca, em torno Aham. do reggae, Uhum. dali surgiram várias bandas, surgiram o Cabeça de Uhum. Negro, Ah, sim, Cabeça de Negro. gente que está aí trabalhando até hoje. Foi uma coisa importante para a Baixada, né? Claro. É, é, e, e eu acho que o JR deve ser um pouco, tá nesse grupo, Sim, nesse métier aí dessa galera toda, que na assim. verdade eu penso que ali tenha circulado centenas de grupos, porque é uma história de décadas, né? Centenas, é verdade. Deve ter uns Sim, 30 tá anos. falando até do Mas Seu isso, Jorge. mas isso foi o que propiciou, né? Foi essa movimentação, porque antes era isso, antes eu lembro que conversava com o Naná, o Reinaldo, que era o guitarrista aqui, Uhum. né? E falava, Roberto, era soul music, era um pouco o que eu ouvia no rádio, sabe? Era James Brown, era aquela James coisa. Brown. Aí depois Sim, surge a coisa do reggae, né? sim. E aí o reggae tomou uma nova cara ali em Belfort Roxo. Claro. E, Sim, e impactou o Brasil, porque, enfim, esses grupos são grupos claro. nacionais, né? Tanto o Sim, sim, Cidade Negra sim. quanto o Rapa. Internacionais, né? Internacionais, né? Sim, Também. sim, sim, sim. Que Mas maravilha. Belfort Roxo é um lugar muito musical, né? Um lugar bacana. Muito, é verdade. Essa galera toda. É, Roberto, já estamos com 9h20 quase. Eu quero tá, te agradecer tá bom, por tá esse ótimo. bate-papo fantástico. E Tá assim, bom. sou tua fã e creio que muita gente no Música Tá na Pista, e os teus fãs também, que estiveram aqui hoje. Queremos te agradecer por esse tempo que tu tomou aqui com a gente. E te pedir Imagina. para que tu fale assim, o que que tu tem aí de novidades que estão chegando aí. Aquele recado que tu quiser deixar para todos nós, fique à vontade. É, bom, é isso. A novidade, eu acho que é esse álbum, essas músicas que eu tô colocando e que, de novo, o meu lugar abaixada tá ali dentro, não adianta, entendeu? Aham. As novidades são, eu acho que são boas, assim, né? Pra mim são boas, né? Que vão ser esses lançamentos que eu vou fazer exatamente essa semana. Eu até pensei, eu mixei uma música ontem, eu pensei até que ia dar um jeito de colocar no ar para todo mundo ouvir aqui
Mas eu me atrapalhei aqui com o processo, né? Vai sair logo, logo. Mas semana que vem Já é tá o que eu aí. tô, é o que eu tô trabalhando mais, é esse álbum que eu tô gostando muito, que é o Morro Agudo Beach, que é essa história Que bom, que de lindo Morro Agudo isso. virar uma praia, né? Quem sabe no futuro, porque É a verdade. não, a sacanagem é essa, né? Quer dizer, já que temos efeito Aham. estufa, né? Efeito estufa, o mar deve subir, né? Então, Sim, quem sabe a água vai subindo e para lá em Morro Agudo e vira uma praia, né? que delícia, hein? Que assim seja, que assim seja. Tá bom, Lisa. Foi um prazer, tá? Ah, nós é que te agradecemos. O pessoal está Trajetória. pedindo se tu puder encerrar com alguma coisa, alguma música tua, e a gente desde Posso? já te agradece Posso? e te deseja muita Posso. saúde para você, para todos os seus familiares. Tá Não ótimo. te perguntei dos teus filhos, da tua família, né? Não, Que mas também outra devem estar, hora. te Não, meu. acompanham, né? Sim. Não, sim, meus filhos são ótimos. Se for falar deles, eu vou levar uma hora. Vou mandar um beijo aqui pra eles. Meus filhos. Beijo para os. Quantos filhos Aliás, são? são três. São três filhos. Três. Eu fiz uma música pra eles que tem nesse disco. Eu não sei se eu vou conseguir tocar aqui, eu vou tentar terminar com ela. Nunca toquei ela assim ao vivo. Mas eu Oba. tô lançando nesse álbum, que é uma música Uhum. chamada Inspirações. Eu vou tentar tocar aqui. Talvez não seja Maravilha. exatamente como ela é, mas vou tentar encerrar com ela. Né, assim. Maravilha. Fica à vontade. Os meus filhos são os meus melhores sentidos. Tudo que eu queria ser de bom desmedido. E ainda por cima são bonitos e têm jeitos tão mais leves do que estes que mais emprestam a toda sorte de incompreensões. Eu mesmo de vez em quando me espanto diante de tão boas inspirações. E eu, que muito bem sempre soube me apaixonar e fazer menino e menina, já posso dizer aqui neste poema ou música: valer, viver, amar. Os meus filhos são os meus melhores sentidos. Tudo que eu queria ser de bom desmedido. E ainda por cima são bonitos e têm jeitos tão mais leves do que estes que mais emprestam a toda sorte de incompreensões. Eu mesmo um tanto me espanto diante de tão boas inspirações. E eu, que muito bem sempre soube me apaixonar e fazer menino e menina, já posso dizer aqui neste poema ou música: valeu viver, amar. É isso. Tá bom. Chegou aí. Espero que tenha chegado. Muito obrigado. Muito obrigado, Chegou, gente. chegou Obrigado. sim, chegou no nosso Chegou? coração. Que bom. Chegou, com certeza. Daqui a pouco vai chegar com os arranjos todos. Aí tem um trombone belíssimo, um piano belíssimo. Daqui a pouco chega. Que Muito obrigado, Lisa. Muito maravilha! obrigado. Muito Nós que obrigado a te todo mundo. agradecemos. Beijo para todo mundo, tá? Foi ótimo, gostei. Tá bom. Que bom. Muito Obrigadaço. obrigada, Obrigadaço. Roberto, por esse bate-papo maravilhoso, Tá por ótimo. você estar conosco hoje aqui no Papo de Arte De e no arte. Música Tá na Pista, que nós somos colegas também. E Sim, vai ficar claro, claro. gravadinho aqui no Instagram do Música Ah, Tá na é? Pista. Ah, tá. Depois eu Tá no vejo. IGTV. Isso, Tá você bom. pode ver e mandar para todos que você quiser também, vai Ah, estar tá gravado legal. aqui. JC tá mandando um beijão e Beijo saúde para para ele você também. e para todos da sua Agradecimento família. especial pelo convite. Foi ótimo, foi ótimo. Foi ótimo. Até mais. Beijo, querido. Beijo. Muita luz e Até. saúde.
Até Tá breve. ótimo. Obrigada, Até Roberto breve. Lara. Obrigado você. Tchau.